Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. No início do programa, né, eu sempre faço aquele pedido, se você tá no YouTube, deixa aquele like ali, ó, a mãozinha, a curtida no nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito, melhora o alcance do Sem Rodeios, assim mais pessoas conseguem assistir. Você também pode compartilhar o link aí do programa com seus amigos e familiares para que eles acompanhem a gente também. Participe, deixando sua mensagem no nosso chat no YouTube. A gente vai acompanhando ao longo do programa ali os recadinhos que vocês escrevem. Outro recado que eu sempre dou, né, no início, para você se tornar assinante da Gazeta do Povo, agora tem a mega promo, então, com 70% de desconto para você liberar o acesso a todos os conteúdos da Gazeta do Povo. Se você assinar agora, você vai pagar só R$ 8,25 ao mês durante um ano. Isso dá menos de R$ 100 por ano, gente. Então acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Não vai perder essa que é a melhor oferta do ano, hein? E é por tempo limitado, então corre para fazer sua assinatura. Mais um recadinho importante também, a Gazeta do Povo está participando da votação do IBEST, então na descrição do vídeo aqui no YouTube você também pode participar. A Gazeta concorre nas categorias Canal de Política, Notícias e Jornalismo e ainda com 2 podcasts. Então vota ali que é de graça também, ajuda bastante a gente. E hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o início dos depoimentos no STF naquela ação penal contra Bolsonaro sobre o suposto golpe. Rejeitar a anistia pode virar risco eleitoral para o Centrão em 2026 e Dino já rivaliza com Alexandre de Moraes no STF em protagonismo político e ativismo judicial. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Hoje, segunda-feira, né, temos Jorge Serrão, Deltan Dallagnol e Júlia Lucy. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos começar com o Deltan, né, para falar sobre esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque começam a ser colhidos os depoimentos das testemunhas desse processo, né? Apesar da defesa de Jair Bolsonaro ter pedido para adiar essas audiências, né, Deltan, para ter acesso aí ao processo, analisar melhor as provas, não teve o que falar, né? O STF marcou para hoje e começam hoje, então, esses depoimentos. É assim. Olá, Rosana, olá, Júlia, olá, Serrão, olá, amigos e amigas da Gazeta do Povo que nos seguem, nos acompanham, mas mais do que isso, que participam conosco, que erguem a voz da indignação junto conosco contra os abusos e absurdos que acontecem no Brasil, para o Brasil e para o mundo ouvir e se mobilizarem por uma transformação, por uma freada nesses abusos sucessivos de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, que estão chegando a um ápice. Quando a gente acha que não pode aumentar mais, eles vão e eles aumentam mais ainda, Rossana. Essa é a verdade. E ó, pessoal, se você gosta das análises aqui, de tudo que a gente dispõe, do modo como a gente corajosamente ergue a voz, isso acontece porque a gente tem um ambiente seguro como a Gazeta do Povo que apoia a nossa voz. Então apoia a Gazeta, deixa aí a sua assinatura, apoia esse jornalismo de qualidade independente que representa a sua voz com essa mega promoção que a Rosana mencionou aqui, ó, que fica aí na tela para você mirar com o seu QR Code, mirar no QR Code com o seu celular e se tornar também um membro dessa comunidade incrível de pessoas que fazem a diferença no Brasil. Então chega a mais um abuso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele começa nessa semana a ouvir os depoimentos secretos e ilegais das testemunhas da ação do golpe. E eu vou listar para você agora 7 fatos. 7 fatos assustadores que aconteceram desde fevereiro desse ano, recentes, e que você precisa saber. Não importa se você gosta ou não de Bolsonaro, a questão aqui é outra. Com base nesses fatos, eu quero que você responda uma pergunta simples. O julgamento de Bolsonaro parece coisa de democracia ou de ditadura? Existe justiça para Bolsonaro? Bora então para os fatos, direto ao ponto, não são opiniões, são fatos comprovados. Fato número 1. Em fevereiro desse ano, depois que a PGR denunciou Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado, a defesa do Bolsonaro pediu ao STF um prazo de 83 dias para responder à denúncia diante da complexidade dos fatos e da quantidade de denunciados, de documentos envolvidos, de provas. Por que 83 dias, Eltan? Porque 83 dias foi o tempo que levou entre o indiciamento pela Polícia Federal e a denúncia da PGR. Ou seja, foi o tempo que a PGR precisou investir
para chegar à conclusão, analisar todas as provas e oferecer a sua denúncia. E pelo princípio da paridade de armas, a defesa do Bolsonaro pediu, é claro, o mesmo prazo, alegando que seria impossível se defender sem isso. O Moraes e o resto da primeira turma do STF negaram esse pedido. Fato número 2. A defesa do Bolsonaro pediu, desde o oferecimento da denúncia, o acesso integral às provas do processo coletadas pela Polícia Federal. Moraes e a primeira turma do STF negaram todos os pedidos, dizendo que as defesas já tinham acesso ao mesmo material que a PF, que a PGR e que o STF já tinham. Só que isso era mentira e eu já vou mostrar para vocês, mas guardem isso aí na sua mente. Fato número 2, isso aí. Vamos para o fato número 3. Em 1º de maio, o ministro Alexandre de Moraes finalmente atendeu ao pedido da defesa do Bolsonaro e mandou a PF dar acesso integral às provas do processo, o que prova, sim, que o Bolsonaro realmente ele não teve acesso total às provas. Afinal de contas, se já tinha acesso a tudo, não tinha que deferir esse pedido. E aí o ministro Moraes voltou atrás e realmente, agora sim, mandou que se desse acesso a todas as provas. Ou seja, isso mostra que o Bolsonaro ele teve seus direitos violados antes, inclusive com prejuízo grave à sua defesa, já que a denúncia já tinha sido recebida por unanimidade, o processo já estava correndo e segue correndo agora contra ele, sem que ele tenha conseguido olhar tudo. Fato número 4. Enquanto as defesas dos réus imploravam, sem sucesso pelas provas, o UOL, gente, o portal esquerdista mesmo, o UOL, o mais esquerdista do Brasil, ele teve acesso há semanas aos 77 gigabytes de mensagens e dados do celular do Mauro Cid, com mais de 158 mil mensagens que o UOL está analisando e utilizando para publicar matérias com detalhes inéditos do caso. Ou seja, o réu não tinha acesso às provas, a que jornalistas tinham acesso há semanas. Que isso? Fato número 5. O presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, ele mandou lacrar os celulares de advogados e de jornalistas durante uma das sessões de julgamento, para proibir que os presentes fizessem qualquer tipo de gravação, de registro do julgamento do segundo núcleo do suposto golpe. Vamos para o fato número 6. O STF decidiu que a oitiva das testemunhas do caso golpe serão secretas e sigilosas. Jornalistas simplesmente foram proibidos de gravar áudios ou de fazer imagens das audiências. Fotógrafos e cinegrafistas não podem sequer se credenciar para participar. Jornalistas poderão apenas assistir aos depoimentos a partir de um telão. Tudo isso contra o texto da Constituição, que prevê a publicidade dos atos, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, sem falar nos advogados, que têm no celular um instrumento de trabalho que não vão poder usar. Fato número 7. Na última semana, Moraes indeferiu um pedido da defesa do Bolsonaro para suspender os depoimentos das testemunhas desta semana, o que foi pedido em razão do acesso às novas provas. Os advogados do Bolsonaro argumentaram, e com razão, que eles precisam de algum tempo razoável para poder analisar as provas, porque o que eles encontrarem lá pode alterar radicalmente as perguntas que eles vão fazer para as testemunhas. Ao mesmo tempo que o Moraes negou o pedido do Bolsonaro, adivinha o que aconteceu? O Flávio Dino atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro de Lula, o Juscelino Filho, que coincidentemente é do mesmo estado do Dino, e suspendeu a ação penal contra o Juscelino, porque documentos da denúncia estariam supostamente ilegíveis. Veja só, a justificativa dada por Dino para conceder a suspensão do processo do Juscelino foi exatamente o contrário do que o Dino, Moraes e outros ministros da primeira turma decidiram no caso Bolsonaro. E agora eu te faço novamente aquela pergunta. Esses fatos são característicos de um julgamento de uma democracia ou de uma ditadura? Existe justiça para o Bolsonaro? Responde aí nos comentários. Vamos ouvir agora nosso querido Jorge Serrão. Bem-vindo, Serrão. Qual a sua opinião aí sobre tudo isso que o doutor falou, mas falando especialmente, né, do início desse julgamento aí, que também já falamos aqui no Sem Rodeios várias vezes, a gente já tem uma expectativa aí do resultado final, mas por enquanto ainda a oitiva das testemunhas. Saudações, Rosana Bittencourt. Hoje você está me lembrando a Mulher Gato, então eu quero ser o seu Batman e fazer o comentário necessário. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Terei que acompanhar o voto do nosso relator Deltan Dallagnol em duas situações. A primeira de cara. Tudo o que ele narrou é absolutamente surreal do ponto de vista jurídico. Tudo o que ele descreveu mostra que, no Brasil, estamos diante de uma tirania.
e não de uma democracia. Um julgamento em que você não tem o direito à defesa amplamente garantido não é um julgamento feito por um tribunal do judiciário, mas sim por um tribunal de exceção. E aí nós vamos à essência desse problema todo. O 8 de janeiro no Brasil foi o maior equívoco da história brasileira, em vários aspectos. Primeiro, porque ele não poderia ter acontecido, ele não deveria ter acontecido. Foi uma total falta de sabedoria aquele protesto. Esse é o primeiro ponto. Mas houve um protesto que, curiosamente, fugindo de toda a normalidade de todos os eventos bolsonaristas, ele saiu do controle e degenerou numa destruição de patrimônio público. Por que isso aconteceu? Dois fatores. Tinha alguém ali infiltrado para fazer isso. E, segundo fator fundamental, a presidência da República, o comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva, permitiu que isso acontecesse. Porque se ele não quisesse nenhum dano ao patrimônio público ou quisesse a garantia total da Praça dos Três Poderes, era só ter mandado o Exército ocupar aquele lugar depois das dezenas de informes que ele recebeu sobre manifestação da Agência Brasileira de Inteligência. Então, Lula foi, no mínimo, negligente, mas pode ter sido conivente ou conveniente. Para ele, foi interessante ter um processo uma confusão ali, um protesto que degenerou em quebra-quebra. Né? É isso? Pode ter sido. Então, essa é uma hipótese que tem sempre que ser lembrada. Agora, vamos na concretude. Houve um problema, todo mundo sabe, o dia 8, dia 9. Agora, jamais o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, vítima predial daquela agressão, poderia ter sido o tribunal para julgar aquele caso. Aí temos o erro essencial. Tudo que vem depois disso é consequência desse erro crasso, desse erro imperdoável, desse desgaste absolutamente desnecessário que o Supremo Tribunal Federal criou para ele. Desgaste previsível. Imagina se o Supremo Tribunal Federal teria estrutura para julgar com imparcialidade, com individualidade, mais de 2.000 casos, 2.000 pessoas envolvidas naquela baderna. Isso de cara dava para saber que não dava, não iria acontecer. E o que veio depois foi só a sucessão de erros. O caso Clesão. Por que o Clesão morreu? Clesão morreu por crueldade suprema? Não. Clesão morreu porque o Supremo não avaliou no tempo certo o caso do Clesão. Ali, de cara, é um problema burocrático. Não dá para acreditar que tenha tido má intenção, que tenha tido vontade de matar alguém, nada disso. Não. Agora, objetivamente, você pode falar, aquele tribunal não estava preparado para a causa que ele aceitou abraçar e abraçou equivocadamente. O 8 de janeiro era uma questão para a justiça, a fase inicial da justiça, com denúncia, investigação da Polícia Federal, denúncia normal ao Ministério Público e depois primeira instância do Poder Judiciário, provavelmente federal, para avaliar aquilo ali e seguir em frente. O Supremo entraria nessa história, sabe quando? Uns 10 anos depois, quando ele tivesse que avaliar questões constitucionais ligadas ao processo. Enquanto isso, não caberia Supremo. Ou se entrasse alguém ali com prerrogativa de foro de função, como entrou, mas que não justificaria que todo o processo ficasse com o Supremo só porque tinha eventualmente que aparecesse ali indiciável, né, com o foro de prerrogativa de função ou tal foro privilegiado. Então, esse erro foi imperdoável. Tudo que vem depois desse erro é a destruição institucional do país, é a desmoralização de um órgão institucional fundamental para a democracia brasileira. O que veio depois foi a desmoralização completa do Estado de Direito e da democracia no Brasil, que, em nome da pobre democracia, estão vilipendiando os direitos humanos, o Estado de Direito, a legalidade com legitimidade, tudo está sendo jogado no ralo. E pior, mais grave,
sendo jogada no ralo também aquela que deveria ser a nossa proteção maior, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição. Então, tudo que está acontecendo é inaceitável. Tudo em nome de quê? Daquilo que Lula, desde o seu comecinho de governo, avisou que ele ia fazer: vingança. Se lembram o que ele fez com o Sérgio Moro? Tentou, ele disse que ia se vingar do cara, né? Ele ia o cara, ele não conseguiu. Sérgio Moro deu sorte, escapou. Mas Deltan Dallagnol não. Deltan Dallagnol eles conseguiram arrancar, roubar o mandato do povo do estado do Paraná. Que o mandato não era do Deltan, foram milhões de pessoas que votaram nele para deputado, e esses sim, os eleitores do Paraná, foram roubados pelo sistema de poder no Brasil. Uma covardia inominável. Então a gente tem que trabalhar com questões sérias, o que o Supremo fez, o que está acontecendo no Brasil hoje, o que o sistema de poder está fazendo é absolutamente imperdoável. E como você vai reverter isso? Estamos chegando num patamar em que você não consegue mais consertar o erro. E aí, quando chega a esse ponto, ferrou geral. O problema brasileiro não é a polarização. Polarização sempre vai existir. O problema brasileiro hoje é a radicalização, utilizando-se a vingança e a ilegalidade para promovê-la. É isso que não podemos aceitar. E aí, por isso que eu vou acompanhar o segundo voto do Deltan Dallagnol, que ele pediu para você: assine, aproveite essa super promoção da Gazeta do Povo. Aqui você tem liberdade para conhecer tudo o que está acontecendo no país de hoje, a realidade como ela é e não da maneira floreada. Então, essa promoção é imperdível. Você vai pagar R$ 8,25 por mês para fazer a assinatura da Gazeta. E melhor, se você quiser resolver logo a parada, você pega o seu Pix e R$ 99,00 no Pix você assina a Gazeta do Povo nessa super promoção, na Mega Promo, por 1 ano. Então, pega agora, a hora de fazer essa promoção é agora. Acessa, pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, procura a nossa super equipe de assinaturas e fala aí, quero fazer a assinatura com Pix, quero pagar R$ 99,00 por ano agora, fechar essa assinatura, passa a régua e vamos em frente, porque a Gazeta do Povo é o melhor jornal do país. Aqui a liberdade fortalece a verdade. Ponto e até daqui a pouco. Júlia, agora esse assunto é muito importante, né? Juntamente com o que o Serrão lembrou aí sobre os presos do 8 de janeiro, porque esse é um assunto que define, ou pelo menos na opinião dos nossos parlamentares, pode definir as próximas eleições, né? O Centrão aí está avaliando, né? E Hugo Mota negociando com Davi Alcolumbre para ter um projeto de anistia alternativa aí, que não o mesmo da oposição, mas enfim. O fato é que os parlamentares sabem que esse é um assunto que pode definir o voto dos eleitores, né? Boa tarde, Rossana. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, Deltan e a nossa querida audiência. Claro, né, Serrão, Rossana, a população está bastante conectada ao que acontece no cenário político brasileiro. Aquilo que muitas vezes a gente vê algumas pessoas vinculadas ao governo chamando de radicalismo, falando que as pessoas não sabem se comportar nas redes sociais, é exatamente esse momento em que o brasileiro passou a se apropriar da política. Se antes a gente não podia discutir sobre política, sobre religião e sobre futebol, hoje a política é um assunto comum nas famílias brasileiras. E isso é simplesmente maravilhoso. E é exatamente esse o risco que hoje muitos dos atuais deputados federais e senadores avaliam e ponderam ao não termos uma resposta objetiva sobre a questão da anistia. Pois bem, esse é um assunto que a gente gostaria que já tivesse sido resolvido, sobretudo porque nós ainda temos a maior parte das pessoas ainda presas, né? Algumas já foram condenadas, outras não, mas o que nós sabemos é que elas estão lá em condições que desconhecemos. Relatos que chegam para a gente é que não há a devida assistência médica a essas pessoas. Muitas vezes eles estão passando mal, precisando de auxílio e não têm a devida atenção. Então, quem está preso hoje em decorrência do 8 de janeiro está não apenas preso de uma forma injusta, porque foi enquadrado num crime em que não praticaram, que foi a da tentativa de golpe, sequer teriam condições de fazê-lo,
mas elas estão sofrendo também. Então, a libertação dessas pessoas é urgente e elas estão presas já há mais de 2 anos. Só que a gente sabe que a questão do 8 de janeiro, ela serve a um propósito muito maior, que é de tirar o foco sobre o desastre que é o governo Lula. Porque a cada notícia que sai, a cada evento que se propaga, como, por exemplo, na semana passada nós tivemos a divulgação de um áudio de um policial federal, que a gente até comentou aqui na sexta-feira passada, que é um verdadeiro absurdo, que por algumas pessoas está sendo tratado como prova, mas que é um áudio extremamente suspeito, que não pode ser tratado como prova. Mas o fato é que a cada notícia nova que se divulga sobre essa situação, as pessoas comentam sobre essa notícia e deixam de comentar, principalmente sobre a elevação da taxa de juros, sobre os desvios que estamos vendo no INSS, sobre as falas desastrosas da primeira-dama que sequer deveriam acontecer. Então, o 8 de janeiro, ele é uma desculpa, ele é um engodo necessário para desviar o foco da incompetência do governo Lula. Então, a anistia, da forma como a oposição hoje está buscando aprovar na Câmara, eu não sei até que ponto que a oposição vai ter força para isso. A política, ela é feita de leitura de momento. Então, a gente não pode dizer que o projeto defendido pela oposição é impossível de ser aprovado. Mas a leitura que hoje eu faço, do momento hoje, é que vai ter que ter uma composição ali no Congresso. Porque o Supremo não vai autorizar que a base do governo apoie o projeto da forma como ele está. Porque existe sim um relacionamento muito íntimo entre Supremo, governo e base de deputados e senadores que pertencem ao governo, que já foram cooptados por causa das emendas, que é outro assunto que nós vamos comentar daqui para frente. Então, por mais que haja uma pressão e o povo esteja atento e essa atenção seja determinante na decisão do voto do ano que vem, ainda há uma disputa de forças hoje, Congresso, Judiciário e Executivo, que faz com que esse processo da anistia não seja desenrolado no Congresso, porque é conveniente que assim seja, né? Agora, da nossa parte, compete trazer clareza sobre o que está acontecendo ainda, mostrar as devidas repercussões e, sobretudo, apontar as pessoas que se compactuam com essa injustiça que várias e várias pessoas ainda estão sofrendo por causa do 8 de janeiro. Porque aí sim, no ano que vem, vão aparecer, vão pedir voto, vão se dizer defensores da democracia, vão se dizer defensores de direitos humanos, vão se dizer defensores da família. Mas, na prática, quando precisou mostrar por ações essas defesas, não o fizeram porque se venderam para o governo. Então, vamos continuar divulgando e trazendo clareza para a população brasileira para que ela tenha condições de separar o joio do trigo no ano que vem. Estava lendo aqui as mensagens do chat, por isso que não estava prestando aqui atenção, mas estava lendo muita gente reclamando aqui desse caso, mas enfim, é o que a gente discute aqui no programa toda vez, né? A gente repete esse assunto porque é o que está acontecendo e, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso sempre. Agora, Deltan, vamos comentar também que, desde que assumiu aí um cargo no STF, né, em fevereiro de 2024, indicado, inclusive, pelo presidente Lula, o ministro Flávio Dino tem protagonizado vários episódios polêmicos e decisões impactantes aí que demonstram que ele está tentando adquirir um certo protagonismo. E acho que entre ele e Alexandre de Moraes tem algumas farpas aí, hein, Deltan? Tem sim, Rosana. Eu também estava olhando aqui os comentários, é muito legal a participação de vocês aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo. A gente adora ouvir a voz de vocês, ouvir a participação de vocês, saber os interesses, as dúvidas, porque isso nos guia também para a gente fazer os nossos comentários, para a gente atender aquilo que é mais importante para vocês. Vocês são o centro aqui das nossas atenções. Aqui ninguém vai fazer diferença sozinho. São vocês fazem, vocês repercutem, vocês são a nossa força. E eu estava vendo aqui os comentários aqui do pessoal falando aqui que não é realmente, não tem justiça para Bolsonaro, não tem aí julgamento democrático, que tem aí julgamento de ditadura. Obrigado para todos aqueles que comentaram, responderam ao meu pedido de comentário do meu último
da minha última análise aqui. E vamos então para essa que você trouxe agora, Rossana. E aí? Dino contra Moraes, hein? Olha só, gente. Treta suprema. Você sabia que existe essa briga entre os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino? Gente, tem aí uma grande briga, uma mega rivalidade, um enorme racha entre esses dois super aliados do Supremo Tribunal Federal. Mas não da forma como você está aí, talvez, imaginando. O Moraes e o Dino, eles são dois dos principais ministros daquilo que eu chamo de ala norte-coreana do Supremo. Eles são, junto com Dias Toffoli e Gilmar Mendes, os piores e mais autoritários ministros do STF. A gente tem até uma certa dificuldade ali de dizer qual desses que é o pior. Será que são todos ruins igualmente? Ou algum se sobressai aí em relação aos outros? O que você acha? Vai me contando aí nos comentários qual que é a sua opinião, que eu quero ver, enquanto eu vou te contar aqui um pouco mais sobre essa briga entre Moraes e Flávio Dino. Porque, de todos eles, esses se destacam na briga para saber, sim, qual é o pior deles. Essa é a grande briga. Eles disputam o papel de pior deles. Deltan, de onde que vem essa briga e essa rivalidade entre eles para decidir quem é o pior? Bom, isso vem de um levantamento da Gazeta do Povo, publicado nesta segunda-feira, que mostra o seguinte: Flávio Dino tem pouco mais de um ano como ministro do STF, mas isso foi o suficiente para que ele passasse a rivalizar diretamente com Alexandre de Moraes em 3 quesitos. 1. Ativismo judicial. 2. Influência política. E 3. Apelo midiático. Então, aí, ó. Ativismo judicial, influência política e apelo midiático. Enquanto o Moraes ele tem quase uma década de abusos e ilegalidades no Supremo para chamar de suas, o Dino ele despontou como grande rival de Moraes, porque ele conseguiu a proeza de se destacar nesse rol de indignidades para o ministro do Supremo em pouco mais de um ano. Gente, é realmente um gênio da raça, uma sumidade do direito, ou melhor, uma sumidade do antidireito, ou talvez do errado. Bora aqui dar uma olhada nas façanhas do Dino nessas 3 áreas. Vamos começar pelo primeiro ponto, ativismo judicial. O Dino ele já começou chutando o pau da barraca ou chutando a porta do Supremo, mexendo no maior vespeiro da República, que é o orçamento secreto e as emendas parlamentares. Dino bloqueou e desbloqueou de modo sucessivo e de acordo aí com os eventos, ou melhor, com os ventos políticos, milhões em emendas parlamentares para a saúde, alegando falta de transparência e dando início a uma verdadeira guerra com o Congresso, que se irritou com o ministro. Nesse quesito de ativismo ainda, o Dino chegou a mandar destruir e a queimar livros que continham termos considerados ofensivos. Eu tive na Alemanha recentemente e eu sei muito bem qual é o regime que queimou livro e queimou bastante livro. O mês passado, o Dino, de ofício, ou seja, sem nenhuma provocação da PGR ou de qualquer pessoa, mandou também o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcanti, ele se explicar sobre uma fala dele relacionada a emendas e a anistia, o que é um verdadeiro absurdo. Sóstenes não deve explicação nenhuma a Dino por suas falas, ele tem imunidade parlamentar. Isso aí já nos dá uma amostra do quesito ativismo. Vamos agora para o segundo quesito, que é o quesito influência política. O Lula admitiu, no dia em que ele indicou o Dino para o Supremo, que o seu objetivo era colocar um ministro político na corte, que tinha bastante experiência política, e ele não poderia ter escolhido alguém melhor do que Dino nessa linha. O ministro foi extremamente criticado recentemente por ter feito campanha política aberta para os seus aliados do Maranhão em uma aula magna numa universidade, o que fez o deputado Nicolas Ferreira entrar com pedido de impeachment no Senado por crime de responsabilidade. O Dino está ainda no centro de um escândalo criminal, em que assessores de seu gabinete estão sendo acusados de acessarem dados sigilosos para beneficiar aliados políticos do Dino no Maranhão. E por último, vamos para o terceiro quesito. Vamos analisar aí a exposição midiática do Dino. O Dino ele tem viralizado nas redes sociais pelas piores razões possíveis e tem atraído críticas e suscitado polêmicas. O Dino atacou recentemente a OAB, ele irritou juristas e advogados, ele tem protagonizado vários bate-bocas humilhantes com o ministro André Mendonça e ele foi chamado por Moraes de candidato a papa durante uma sessão do Supremo em que os ministros trocaram brincadeiras. Semana passada, Dino foi detonado nas redes por falar que respeitar a separação dos poderes, que é algo previsto na Constituição, algo básico, significaria aí a dissolução da República. Por quê? Porque eles querem atropelar o Congresso a toda hora.
Dino também foi ridicularizado porque, nesse comentário, o ministro confundiu separação de poderes com federalismo, que são duas coisas completamente diferentes. E aí, chega ou querem mais? Eu quero ouvir agora a tua opinião. Para você, quem que ganha essa briga, hein? Moraes ou Dino? Qual dos dois é o pior? Conta aí para mim nos comentários. Quero escutar, ouvir a sua voz, ler o que você tem a dizer. Deixa aí seu comentário, então, e não esquece de curtir o nosso vídeo, dar aquele joinha ali, ó, aquele like que nos ajuda muito. Jorge Serrão, você acha aí que Flávio Dino tá tentando roubar esse protagonismo do Alexandre de Moraes também? Na verdade, eles estão fazendo uma composição, né? Como lembrou muito bem agora o Deltan Dallagnol, ali tem um quarteto fantástico jogando no Supremo. O quarteto é Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, que adora o Deltan Dallagnol, e José Dias Toffoli. E eu ouso dizer que o superarticulador da maioria das questões ali é o Toffoli. E tem gente que deve articular para o Toffoli, mas o Toffoli é bom de articulação. Esse é um detalhe muito importante. De todos os ministros, o que mais entende ali de tecnologia, de informática, de redes sociais, é o Toffoli. E vejam, o Supremo ataca quem? O tempo todo. Qual é o foco do Supremo? Regular as redes sociais. É quase um mantra, né? Então, esse quarteto opera em uníssono. Quando a gente vê aí um conflito aparente entre o Flávio Dino e Alexandre de Moraes, na verdade, tem sim, pode ter certeza, uma luta de hegemonia entre eles. Mas, na hora da operação do poder, eles são uníssonos. Eles tentam mostrar uma unidade quando se precisa mostrar a unidade. E quando o varejo exige que cada um se mostre mais poderoso que o outro, eles se mostram também. Então, a gente nunca pode esquecer deles. Toffoli, a gente tem que lembrar que ele foi o gerador, o criador do inquérito do fim do mundo que ele delegou a Alexandre de Moraes para tocar, né? Da mesma forma como a gente precisa observar sempre Gilmar Mendes. Gilmar Mendes também é um outro caso importantíssimo do poder, do exercício do poder no Supremo Tribunal Federal. Vejam, Gilmar está metido até na confusão da Confederação Brasileira de Futebol. Caiu para ele a apreciação do caso, aí ele já deu à Advocacia Geral da União e ao Procurador-Geral da República 5 dias, 4 ou 5 dias, para eles resolverem a questão se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, pode voltar ou não ao comando da CBF. Só que no meio dessa história tem um probleminha, porque a Confederação Brasileira de Futebol, uma empresa privada, tem lá interesses que misturam também os da família do Gilmar Mendes. Afinal, ele é o responsável por fundar o Instituto Brasiliense de Direito Público, famoso IDP, aquele que promove eventos internacionais, aquele famoso lá em Portugal, apelidado de Gilmar Palusa, e esse mesmo instituto ele está cuidando de um empreendimento poderoso da CBF, que é a CBF Academy. Então, o IDP, através do filho de Gilmar Mendes, o Francisco Mendes, o Chico, está administrando essa iniciativa. Ele administra o instituto que toca essa iniciativa. E agora o ministro Gilmar Mendes é que vai ser instado a dar a opinião, a decisão, se o Edinaldo Rodrigues continua na CBF ou não. Então, a gente está vendo a extensão do nível de poder que o Supremo tem. Trata até da CBF, uma empresa privada, se o presidente pode continuar ou não, né? Então, o nível de como o Supremo se perdeu ao longo desse caminho, quanto mais poder ele adquiriu, mais poder ele chamou para ele, mais demonstração de que não estava preparado para aquele exercício. E aí, a atuação individual de ministros está colocando em ameaça a credibilidade, a boa imagem de uma instituição que tinha que estar aqui absolutamente isenta, imaculada, equilibrada para cuidar só de questões constitucionais. E aí, como até lembrou o ministro Luiz Roberto Barroso, como a gente tem uma Constituição muito ampla, que se mete em tudo e deixa tudo ser tocado, basta que alguém acione o Supremo é obrigado também a tratar de tudo.
desde briga de galinha até a taça das bolinhas do Flamengo e até a decisão da CBF se o Edinaldo fica ou não fica, dentre outras questões. Aí vai o 8 de janeiro, que não era para estar na alçada do Supremo Tribunal Federal de maneira nenhuma. Então, a coleção de equívocos vai tornando os erros de uma maneira tão complexa, tão imbricada, que você depois não consegue saber a hora como você vai parar de errar tanto para começar a acertar e fazer o freio de arrumação e o acerto, o reacerto institucional. Então, o Brasil hoje vive esse drama assustador. Para onde vamos com essa falta de controle total de um Supremo Tribunal Federal que deveria ser um tribunal constitucional apenas? Mas, lembrou o Barroso, a Constituição é ruim, então o partido político é pior que a Constituição e aciona o tempo todo, a esquerda brasileira é pior que todos eles, acionam o Supremo e o Supremo promove a juristocracia para o exercício do poder. Isso aí é nota menos 13 do ponto de vista institucional, mas respondendo à pergunta do Deltan, quem é que perde com essa história toda? Eu tenho certeza que não é o Supremo que ganha, mas tenho a certeza que quem perde é o Brasil. É o Brasil e é o povo, né, Júlia? A gente vê essa crise institucional aí, essa crise generalizada que a gente tem visto, inclusive, né, nos últimos meses no governo, enfim, entre governo e STF, entre STF e parlamento. E é isso que o Serrão falou, né? Talvez o STF ganhe, não sabemos, mas o povo com certeza perde, né, Júlia? Sim, Rosana, vamos falar aqui numa linguagem bem simples. Você é mãe, eu também sou mãe, o Serrão é mãe, Serrão é pai, Deltan é pai também. A maioria dos nossos telespectadores talvez sejam pais e mães. O filho, ele não se autolimita, não. Se o pai e a mãe não tiverem a firmeza e a convicção de que devem exercer o papel de colocar limite para o filho, de colocar ordem e de, inclusive, trazer as punições caso o filho descumpre uma ordem, o filho vai só crescer em termos de liberdade. Então, ele começa a ir para os lugares sem autorização, muitos começam a mentir, quando o pai vai fazer ali um puxão de orelha, ele já vai para cima do pai e por aí vai. A criação de um filho exige exercício de limite. Este é o papel que o pai e a mãe precisam exercer. O ministro do Supremo Tribunal Federal hoje é como se fosse um filho sem pai nem mãe para colocar limite. Eles deveriam, no mundo das ideias, eles deveriam agir de acordo com aquilo que a Constituição Federal trata. Analisar processos que digam respeito a princípios da Constituição e se manifestarem nos autos, de acordo com o Estatuto da Magistratura. Só que eles começaram a ir além disso. Então, começaram a barrar a nomeação de presidente da República, como foi o caso do presidente Bolsonaro. Bolsonaro fez uma indicação, o Supremo não deixou que o nomeado tomasse posse. Depois, eles determinaram a prisão de um deputado federal por uma opinião que ele expressou. Não vou nem entrar no mérito da opinião, se o deputado excedeu ou não, mas o fato é que a Constituição protege deputados e senadores pela manifestação de quaisquer de suas opiniões. Aí depois, o Supremo Tribunal Federal, que tem a participação do TSE, o presidente do TSE está dentro do Supremo Tribunal Federal, agiu em diversos momentos durante o período eleitoral, favorecendo a campanha da esquerda. Aí hoje, eles tomam satisfação de deputado federal também por falas que tenham feito, como é o caso do deputado Marcel Van Hatten, como é o caso do deputado Sóstenes, que é o líder do PL. Aí depois, a gente vê ministro do Supremo determinando a suspensão da execução de emendas parlamentares num momento muito importante para o Executivo, que estava com dificuldade no orçamento, o orçamento ainda não havia sido aprovado. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal é esse filho
adolescente que é rebelde e que não encontra nenhum tipo de limite. Quem é o papai? Quem que deveria colocar o limite para esse filho rebelde? Senado. É o Senado que já deveria ter instalado processos de impeachment, porque há vários. Inclusive, o Serrão trouxe aqui um caso que é bem complicado, que é a participação de um ministro do Supremo, que é sócio de uma empresa privada, e depois essa empresa privada, que é o IDP, foi contratado pela CBF num contrato de mais de 100 milhões de reais ano. E este ministro analisou uma causa de interesse da CBF. É uma coisa muito grave. Isso por si só já deveria ter sido anulado. Só que qual que é hoje o problema? Dentre os vários problemas que nós enfrentamos. Hoje, o legislativo brasileiro não possui um instrumento institucional para anular uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Deltan, se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor. Mas não há. Inclusive, hoje, os ministros do Supremo podem tomar uma decisão monocrática e suspender a constitucionalidade de uma lei, suspender uma ação do Executivo. Tudo isso um ministro do Supremo consegue fazer sozinho. E como eles têm um sentimento de corpo muito forte, essas decisões, ao serem analisadas pelo Pleno, em sua maioria, acabam sendo referendadas pelo Pleno. Onde está a possibilidade institucional de limitar a atuação do Supremo? Impeachment no Senado. É isso que pode ser feito hoje. O Senado, para início de conversa, deveria fazer uma sabatina de verdade e não apenas uma chancela da indicação do chefe do Executivo. A gente também nunca viu o Senado negar nenhum nome que tenha sido indicado. A gente nunca viu numa sabatina uma sabatina de verdade. Na realidade, a gente só vê perguntas bem light, bem soft ali para poder facilitar a vida do indicado. E aí depois, se esse indicado que vira ministro se excede no exercício do seu poder, nada acontece com ele. Então, gente, nós, o povo, titulares do poder, conforme a Constituição determina, está na hora de a gente, no mínimo, fazer uma grande troca no Senado no ano que vem. E analisar muito bem os candidatos a senador do ano que vem. Porque não adianta apenas dizer, eu sou de direita. Não. Não. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem ação no Supremo? Essa pessoa pode ser vítima de ameaças e chantagens vindas do Supremo? Porque se não for uma pessoa completamente independente, vai chegar lá e vai virar cordeiro como a maioria dos senadores que estão lá. Hoje o Senado, ele não exerce o seu poder de ser o pai limitador do filho adolescente no Supremo porque tem medo. E aí é claro que esse filho vai continuar abusando. Essa é a constatação do problema, esse é o diagnóstico. Qual é o remédio? Troca. Eleição de pessoas preparadas e independentes para o Senado no ano que vem. Está na mão do povo fazer isso. Serrão, agora quero aproveitar essa deixa que a Júlia me deu falando sobre pais e filhos. Quero que você fale sobre o assunto do momento aí que está tomando conta de todo o noticiário, Serrão. E que foi parar até já no Congresso, né? Não, o negócio está assustador. O Congresso está sendo obrigado a tratar da questão do bebê reborn, que é uma doideira completa, né? Mas é um assunto sobre o qual nós precisamos também nos defrontar, porque agora chegou ao campo da política. Resolver problema mental das pessoas também virou uma questão de prioridade para a saúde pública. E aí a política é obrigada até a intervir nesse tipo de situação, para que você tenha a garantia de que o poder estatal vai destinar recursos e condições para você tratar de pessoas que acham que um bebê de plástico pode ser uma criança, ou pode receber o mesmo tratamento de um ser vivo que tem que ser criado como seu filho. Isso absolutamente não existe. É um problema de
cunho psicológico grave, gravíssimo. E aí, a gente está falando de pai, mãe e pai. Pô, quem é o pai e a mãe dessa história aí do Supremo? A Júlia citou bem, o pai seria o Senado, mas a mãe não tem. A mãe do Supremo é uma madrasta, que é essa Constituição de 88, que a gente tem obrigação de mexer nessa Constituição na primeira oportunidade que tiver. É necessário fazer um grande emendão, pegar o que essa Constituição tem de bom e consolidar e deixar que continue valendo, mas o resto que não presta, o excesso tem que ser eliminado. Essa Constituição, ela é o instrumento das oligarquias tupiniquins para manter esse país no atraso medieval que a gente está vivendo há muito tempo. É esse o ponto crucial dessa história. Essa Constituição, ela é acionada o tempo todo politicamente contra a sociedade brasileira, contra o povo brasileiro. É o que a gente está vendo aí, quando o partido de esquerda aciona a juristocracia através do Supremo, invocando a Constituição para interferir ou no Legislativo ou no Executivo, ele está cometendo um crime de lesa pátria, ele está avacalhando a democracia, está destruindo um valor fundamental, que é o equilíbrio institucional. Então, entre mães e pais, quem é o pai do caos? O pai desse caos brasileiro é quem elaborou essa Constituição. E a madrasta é essa Constituição. Ela tem que ser mexida. Da mesma forma como a gente vai ter que tratar dessa questão aí de bebê reborn. Ela chama a atenção pelo fato gravíssimo de que estamos tendo uma quantidade muito grande de pessoas que estão demonstrando uma fragilidade emocional, uma fragilidade psicológica gigantesca. Tanto que você pode procurar hoje, dos médicos mais caros que você encontra hoje, são aqueles que tratam das questões de doenças mentais. Se você procurar hoje um especialista na área de neurologia psiquiátrica ou psicanalítica, essa consulta dele sai em torno de R$3.000. Por 5, 6 sessões. É o que você vai ter que pagar. Olha que doideira. O sistema de saúde pública, que não atende nem outras demandas, não dá conta dessa doideira. Então vejam, estamos produzindo uma nação doente do ponto de vista mental. A ideologia tomou conta do processo para formar idiotas. E aqueles que são os donos do poder no Brasil estão usando e abusando da ilegalidade, da juristocracia, da ideocracia, do uso indevido das ideologias, para imbecilizar ainda mais esse país como instrumento de controle. Então, esse é um assunto político que tem que ser debatido. Então, é preciso que a gente vá muito além do bebê reborn, né? Que bebê reborn, no outro dia um gaiato me deu uma caveira que tinha vodka dentro e disse, olha, esse aí é o seu bebezinho, é para você beber. Falei, pô, fala sério, rapaz, não me chama Stalinácio. Era só o que faltava, né, Deltan? O parlamentar ter que discutir esse tipo de assunto lá no Congresso. Mas vamos falar também sobre a fraude do INSS, porque a Marcelisa, né, retornou ao posto de diretora de benefícios agora no meio dessa confusão dessa fraude, porque foi ela que impediu lá em 2019 também de uma outra fraude no Instituto. Então, quer dizer, o governo está tentando fechar o cerco aí porque foi muito feio, né, Deltan? Pegou muito mal para o governo e especialmente pegou muito mal para quem teve esses descontos, né? Os aposentados e pensionistas são os que mais sofreram e que vão penar agora para reaver esse dinheiro, né, Deltan? Sim, Rosana, olha, primeiro eu queria dizer que o Chão fez muito bem de chamar o Serrão para falar sobre bebê reborn aí, como a Júlia disse, todo mundo aqui, né, você é mãe, ela é mãe, Serrão é mãe também, acho muito apropriado ele falar do bebê reborn, e é um assunto polêmico, realmente invadiu o Congresso. Eu já vou responder o que você perguntou, Rosana, mas tem várias questões surgindo aí. Pode a mãe do bebê reborn entrar no assento preferencial? Pode ser atendida pelo SUS gastando dinheiro público com o bebê reborn?
Tem ele direito a ser batizado? Teve um padre agora que se recusou a batizar o bebê reborn. Se negar a batizar, dá racismo? Será que o cara vai ser punido? No Brasil, nessa loucura que a gente vive? Hoje eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube também sobre isso. Eu raramente falo do meu canal, mas justamente agora trouxe esse tema. Ninguém vai para lá agora, viu? Agora é aqui. Depois, mais tarde, se você quiser saber a resposta a essas perguntas, consulta lá no vídeo que eu publiquei hoje de manhã no canal do YouTube. E certíssimo Serrão, quando também fala que nessa briga toda aí do que a gente comentou, quem perde é o Brasil. Eu perguntei nessa meu último comentário, agora eu pedi para o pessoal opinar o que eles achavam dessa briga entre os ministros do STF, entre o Flávio Dino e o Moraes pelo posto de pior, e eu destaquei algumas respostas aqui que eu queria trazer, Rosana. O Constantino Cotas, ele disse, olha, entre o ruim e o pior, eu torço pela treta. Isso aí, Constantino. A Sâmia Vieira, ela falou, nessa briga de dois ditadores, eu torço pela briga. Fora Moraes, fora Dino. Eu peguei um outro trecho aqui também, o Claudinei Augusto, ele disse, não existe o pior, cada um tem seu papel no mal. A Crisiane Campos disse, um é psicopata e o outro é psicopata e debochado. E debochado. A Maria Aparecida Rodrigues disse, o Dino e Moraes disputam quem é o pior ministro supremo. Claro que tem outros péssimos, mas esses dois conseguem aí ser o pior. Obrigado pelos comentários. Amo receber aqui, acompanhar os comentários de vocês. E aí, Rosana, você me pergunta sobre essa questão aí do Lula. Agora, do escândalo do INSS e da funcionária, né, a gestora do Bolsonaro, que foi chamada aí para ajudar. Bom, o que a gente vê nisso? A gente vê que Lula arrega e pede ajuda à xerifa do governo Bolsonaro para ajudar a resolver o escândalo do INSS. Opa, Deltan, que história é essa? Lula está então pedindo ajuda para o Bolsonaro? O governo Lula pedindo ajuda para as pessoas, para a gente do governo Bolsonaro? Pois é. Olha, o roteirista do Brasil, pessoal, nunca decepciona. E dessa vez é Lula quem está implorando por ajuda para pessoas do governo Bolsonaro para tirar ele, Lula, do buraco. Ué, mas Lula e o PT não dizem que as fraudes dos descontos dos idosos e aposentados do INSS começaram no governo Bolsonaro e que foram eles do governo Lula que investigaram os crimes? Mas se isso é verdade, por que raios que o Lula está pedindo ajuda agora para a gente do governo Bolsonaro para resolver essa crise, hein? Que é, sem dúvida nenhuma, a maior do governo Lula 3 até agora. Vem aqui comigo entender que eu vou te explicar isso agora. Além do presidente Bolsonaro ter sancionado uma medida provisória no começo do seu governo para impedir as fraudes dos descontos dos aposentados do INSS, e além de ter sido o PT e a esquerda que foram lá para derrubar essa medida provisória que impedia as fraudes, ou seja, o PT e o governo, o PT e a esquerda, ajudaram os sindicalistas e associações a continuar as fraudes, a retomar as fraudes. Além disso, já existia uma outra frente de trabalho do governo Bolsonaro para combater a corrupção, que explodiu mesmo de vez em 2023, no primeiro ano do governo Lula 3, quando explodiu o número dos descontos e explodiu o número das reclamações. E qual que era essa outra frente de combate ao crime do governo Bolsonaro? A procuradora Márcia Elisa de Souza. Ela foi a primeira servidora do INSS que começou a enfrentar a quadrilha de ladrões que passou a efetuar descontos de forma ilegal e a roubar o dinheiro da aposentadoria das pessoas mais vulneráveis do país. Por causa desse trabalho, a procuradora Márcia Elisa ela ficou conhecida como a xerifa do INSS, algo que foi reconhecido pela própria Polícia Federal no inquérito que investiga as fraudes, que registra em detalhes como que a procuradora Márcia Elisa ela trabalhou desde 2019 para acabar com a pouca vergonha que o sindicato e as associações estavam fazendo com os idosos. E o trabalho dela deu resultados. Olhem só, gente, em maio de 2019, a procuradora ela conseguiu suspender os descontos que eram realizados pela Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, a ASBAP. E ela começou essa investigação que resultou na suspensão dos descontos, depois que várias reclamações de aposentados começaram a chegar ao INSS. E a investigação deu ainda outros frutos importantes. O INSS acabou rompendo os acordos de cooperação que permitiam descontos da ASBAP e de outras 3 entidades que estavam passando o rodo no dinheiro dos aposentados. Agora, olha a diferença que um trabalho bem feito, competente e independente de investigação faz. Depois do rompimento dos acordos que permitiam os descontos,
uma das entidades, a ANAPES, que tinha faturado 28 milhões em 2019, arrecadou sabe quanto em 2020? Presta atenção, 28 milhões em 2019. Sabe quanto em 2020? 320 reais. Não é 320 milhões, não é 320 mil, é 320 reais é o que ela arrecadou. Caiu de 28 milhões para 320 reais. A Abransp, ela saiu de um faturamento de 52 milhões para quanto? 188 reais. A Centrap, que tinha arrecadado 45 milhões, caiu para 125. 125 mil, Deltan? Não, 125 reais. A Asbap, que tinha arrecadado 33 milhões, não recebeu nada em 2020. 0 reais. Nem um tostão, nada. E mais, por conta do trabalho da procuradora Márcia Elisa, a xerifa do INSS durante o governo Bolsonaro, e que agora está sendo convocada pelo governo Lula para limpar de novo essa sujeira, essa bagunça, em outubro de 2019, os aposentados lesados, eles receberam uma grana de volta, de 14 milhões de reais que tinham sido descontados irregularmente. Minha gente, parece que quando o assunto é resolver problemas, o governo Lula tem que mandar chamar o governo Bolsonaro. E vamos falar a verdade, que bom que eles fizeram isso. E eu acho que eles tinham que fazer até mais. Chamar de volta o governo Bolsonaro inteiro, o próprio Bolsonaro. E a turma do governo atual tinha que fazer as suas malas e ir embora. Você concorda? Conta aí pra mim. E o que você achou dessa ironia de Lula ter que pedir ajuda para a xerifa do INSS que combateu as fraudes no governo Bolsonaro? É ou não é uma confissão de incompetência do governo Lula? Conta pra mim que eu estou esperando para ver os seus comentários. Vou pedir para a Júlia responder também essa questão aí do Deltan. Júlia, você achou o que desse pedido de socorro aí para essa antiga funcionária? Pois é, Rosana, essa procuradora do INSS, que ela havia sido nomeada ainda durante o governo do presidente Bolsonaro, ela começou a analisar as denúncias que chegavam na autarquia e aí ela decidiu fazer suspensão de algumas dessas associações. Começou por uma, depois ela suspendeu essas outras 3 que o Deltan mencionou. Sendo que uma das associações, é porque os nomes são todos muito parecidos, né? Associação de aposentado, uma é de São Paulo, não sei o quê, tudo são nomes assim, que você não entende nem o porquê de um tipo de associação desse. Na realidade, a gente entende o porquê de existir, né? Elas foram criadas exatamente para extorquir o dinheiro do povo. Mas teve uma delas que recebeu, no ano de 2019, 33 milhões de reais de transferências dos beneficiários do INSS. Após a suspensão desses descontos automáticos, determinado no INSS durante o ano de 2019, ou seja, durante o governo Bolsonaro, no ano seguinte, essa associação que recebera 33 milhões em 2019 não recebeu nada em 2020. Daí o desespero de boa parte dessas associações de verem o governo Lula de volta no poder, porque esses descontos voltaram a ser realizados. Se a gente pega o gráfico, por exemplo, é um aumento substancial. O gráfico mostra que foi no ano de 2023 que essas associações voltaram a receber milhões e milhões de reais, sendo uma delas, inclusive, a liderada pelo irmão de Lula, conhecido por Frei Chico, e que, curiosamente, está de fora das investigações da Polícia Federal. Isso aí, gente, eu queria muito entender qual é a justificativa de se manter essa associação de fora da investigação. Na realidade, o que a gente precisa entender é o tamanho do prejuízo que foi causado, porque até hoje o que nós sabemos é que descontos foram realizados sem autorização. Sabemos que houve vazamentos de dados. Sabemos que houve a contratação de empréstimo consignado desses aposentados. Sabemos que houve a instalação de postos dessas associações em postos do INSS, dando exatamente esse ar de institucionalidade para que vários aposentados se socorressem dessas associações e liberassem os seus logins com senha e tudo mais, para que os representantes das associações operassem dentro do sistema como se fosse o próprio beneficiário. Isso a gente sabe até agora. Agora, exatamente quem se beneficiou, para onde esse dinheiro foi, porque esses milhões todos foram para a conta da associação e depois foi mandado para onde?
Porque o que o governo está tentando fazer hoje é desviar o foco de duas maneiras. Uma é colocando a culpa no presidente Bolsonaro. E a outra é falando, olha, gente, não se preocupem porque o governo vai arcar com esse prejuízo. A gente vai tirar dinheiro do governo para pagar. Dinheiro do governo, uma vírgula. Vírgula, dinheiro nosso. Então, o que o governo está dizendo é, olha, tudo que aconteceu em termos de crime, deixa para lá. O importante é a gente resolver o prejuízo. E a gente faz isso com o dinheiro do povo. Me poupe, né? Me poupe. Aí, depois aparece agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, fazendo tweet dizendo que vai dar prioridade, que vai pautar com urgência todos os projetos de lei que tragam medidas para coibir esse tipo de ação criminosa. Não, não é projeto de lei, não, é CPI. Porque o projeto de lei vai tratar desse momento presente para o futuro, que é o que já havia sido buscado pelo presidente Bolsonaro quando ele editou a medida provisória proibindo esse tipo de desconto automático. E por que ele editou? Porque a procuradora, por ele indicado no INSS, já havia feito a informação de que havia uma série de denúncias. Ela agiu dentro do INSS à época e ele agiu como poderia ter feito quando o presidente, editando uma medida provisória, que virou lei, mas depois o mesmo Congresso reformou essa lei e retornou autorizando esses descontos sem a anuência expressa do contribuinte. Então, o governo está querendo desviar o foco, mas a gente não pode se perder nessa quantidade de informações. O foco agora é CPI do INSS, ou CPMI, que no caso envolveria o Senado também. A gente precisa que o Poder Legislativo convoque as pessoas envolvidas nisso, os gestores do INSS, da CGU, do Ministério da Previdência Social, Casa Civil, de quaisquer governos em que tenha acontecido isso. Começou a acontecer em 2016, então a investigação é lá para trás. 16, 17, 18, 19, 20, 21, até o ano de 2025. Porque a gente tem que saber quem se beneficiou para responsabilizar criminalmente. Agora, se tem uma mudança legislativa que eu acho que deveria ser pedida por todos os brasileiros agora para fazer pressão e chegar lá no Congresso, é de transformar esse tipo de crime, gente, em crime hediondo. Porque é o cúmulo da desumanidade você dar um golpe num aposentado, numa pessoa inválida. Golpe por si só já é gravíssimo. Estelionato deveria também ter uma pena muito mais dura do que tem hoje, porque hoje o Brasil é o país do golpe. Nós temos vários tipos de golpe, vários. E mesmo pessoas adultas e pessoas inteligentes caem em golpe. Porque eu sempre vejo uma justificativa assim, mas fique atento, a culpa é de quem caiu no golpe. Não, não é. Todo mundo está vulnerável. No mundo em que a gente está correndo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que a gente tem família, que a gente tem uma série de preocupações, é muito fácil de você se tornar uma vítima perfeita de um golpe. Só que hoje está valendo a pena. Porque não apenas a polícia tem dificuldade de chegar, como também a pena é muito baixa. E na maioria das vezes, sabe o que o Supremo já autorizou, gente? Se houver o ressarcimento do prejuízo, a ação penal é paralisada. Isso é o cúmulo do absurdo. Quem dá golpe tem que ficar preso por muito tempo, porque destrói a vida de muitas pessoas. Não é só de quem sofreu o golpe, não. É do cônjuge, é do filho, é do neto. Tem muita gente que se suicida, inclusive depois por ter vivido o golpe. Então a gente precisa tratar essa ideia de golpe no Brasil, o crime de golpe no Brasil, de uma forma mais séria. Praticou esse tipo de golpe em relação a idoso, a deficiente, crime hediondo. Praticou golpe, estelionato, penas maiores, mais elevadas e que fique até o final. Porque a gente não pode passar a mão e achar que é normal. Então tá bom, vamos ressarcir. Se ressarcir, tá valendo. Se ressarcir, tá valendo nada. O prejuízo vai muito além do financeiro. Imagine o sentimento desses idosos. A quantidade de gente que está descobrindo agora
e está tendo a dificuldade de ter que ir lá e provar que não queria ter esse desconto. É tudo muito grave, isso atinge o emocional das pessoas, adoece as pessoas. Muita gente ainda vai morrer por causa dessa crise do INSS, porque o emocional está diretamente conectado ao corpo. O sistema imunológico, diante de uma crise emocional, ele se enfraquece, as pessoas contraem novas doenças depois de um baque emocional. Então, a gente está falando de uma coisa muito mais profunda. Não basta ressarcir. A gente tem que saber quem fez, quem foi omisso, quem se beneficiou e correr atrás para que essas pessoas devolvam esse dinheiro. Isso é o mínimo. CPI do INSS já. E acho que essa CPI é o que mais tem assombrado o governo ultimamente, né, Serrão? A estribeira com essa CPI. Esse modelo aqui não tem. O Lula não esperava por essa, que o governo do PT ele consegue ser a desmoralização completa de tudo. E um governo que conseguiu destroçar a confiança dos aposentados e pensionistas, permitindo que fossem roubados diretamente em seus contra-cheques os aposentados e os pensionistas, esse governo não tem como ser levado a sério. Esse governo perdeu qualquer condição de governabilidade. Qualquer coisa que Lula faça agora, em termos de efeitos especiais, não vai resolver o problema. Lula quebrou o protocolo com o seu eleitor. Mas sabe quem é que está reclamando de quebra de protocolo? A Janja. A primeira-dama Janja disse o seguinte hoje num evento: não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa, qualquer que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. A minha voz, podem ter certeza, que será usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando me dirigi ao presidente Xi Jinping, camarada Xi Jinping, segundo Lula, após fala do meu marido sobre uma rede social. Foi o que disse a Janja, num evento do Ministério dos Direitos Humanos. E no evento ela comemorou, olha, ficou feliz de estar aqui convidada, porque aqui eu posso falar, não preciso ficar calada. O protocolo deixa eu falar. Coitada da Janja. Ô Janja, Xi Jinping pegou pesado, porque a esposa do Xi Jinping também não gostou, você atravessou a conversa, feriu o protocolo, então beleza, você acha que pode ferir o protocolo, avisou que vai ferir o protocolo, então Lula que aguente, porque é ele que vai ter que aguentar essa situação, porque a coisa está ficando cada vez mais feia. Mas o mais interessante é a definição que a gente tem que colocar para todo mundo guardar. Governo do PT é igual a bebê reborn. Custa caro, não serve para nada e só os malucos gostam disso. Agora, Deltan, vamos comentar aqui também, né, sobre esse fenômeno que tem acontecido em vários países do mundo, né? A gente viu o Trump vencer nos Estados Unidos e agora a centro-direita vencendo as eleições em Portugal, né? O Milei, que venceu as eleições da Argentina, tem consolidado o partido dele como o partido mais importante do país vizinho, né? Assim, Russana, é a festa da direita no mundo. Mas antes eu queria destacar alguns comentários aqui da Jane Steinmetz, que disse que no último comentário, eu perguntei, pessoal, né, o que vocês acham da gente chamar o governo Bolsonaro inteiro de volta para substituir esse governo Lula? Não só esse funcionário aí que o Lula quer chamar, né, a xerife do INSS, para controlar aí as fraudes. Mas vamos chamar inteiro. A Jane aqui disse o seguinte: volta, Bolsonaro. Claudinei Augusto disse: Bolsonaro foi um excelente gestor. A Liduína Caçula, olha, Almeida Albuquerque, disse: concordo plenamente, volta logo Jair Bolsonaro, toda a sua equipe competente, o Brasil precisa de Bolsonaro. A Priscila Camargo disse: boa ideia, Deltan, vamos convocar todo o governo Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, para consertar essa bagunça e esses que estão aí caírem fora. Seria uma possibilidade maravilhosa. É isso aí, pessoal, bom demais ouvir vocês, viu? Gente, é festa! A direita teve vitórias eleitorais históricas na Argentina e em Portugal. E a esquerda foi derrotada de uma maneira humilhante. Deu ruim para a esquerda, deu ruim para os woke, deu ruim para os progressistas.
Eles devem estar agora chorando no banho em razão das derrotas vergonhosas que eles sofreram ontem para a direita mundo afora. Bora começar analisando essas vitórias da direita com os nossos vizinhos, os hermanos. Vem comigo entender o que aconteceu na Argentina para a gente começar. Estão rolando lá na Argentina eleições legislativas para a cidade de Buenos Aires. E por lá, com mais de 99% das urnas apuradas, a lista de candidatos apoiados pelo Milei aparece em primeiro lugar. É uma vitória avassaladora para um presidente extremamente atacado pela esquerda, pelo jornalismo militante, que tentou colar no Milei a pecha de louco, de insano. O porta-voz do Milei, o Manuel Adorni, ele está em primeiro lugar com 30,1% dos votos. O candidato peronista da esquerda, apoiado pela Cristina Kirchner, está em segundo lugar com 27% dos votos, 27,4% para ser mais exato. O governo Milei, ele enquadrou e ele apresentou essa eleição como um verdadeiro referendo do seu governo e das medidas e resultados econômicos que o liberalismo do Milei tem alcançado. E isso ressoou com a população, que reconheceu a queda absurda da inflação argentina, reconheceu o primeiro superávit orçamentário em 14 anos, ou seja, a primeira vez que o governo argentino arrecadou mais dinheiro do que gastou em 14 anos. Precisa dar umas lições aí para o Lula. E mais, reconheceu também o dólar barato, com o peso valorizado em relação ao dólar. Outra lição aí que o Lula precisa aprender com o Milei. E isso tem causado, inclusive, uma verdadeira invasão turística dos hermanos aqui no Brasil, que tem vindo para cá gastar seu dinheiro, passear, curtir a vida com a valorização do peso e a desvalorização do real. Com esse resultado, o Milei ele dobrou seus votos em Buenos Aires se a gente comparar com os votos aí que ele recebeu 4 anos atrás. Ele teve um aumento de 10 pontos percentuais. O Milei ele se consagrou de vez como o maior líder da direita na Argentina, assim como Trump é nos Estados Unidos, Bolsonaro é aqui no Brasil. E vamos entender o que aconteceu também em Portugal. Portugal, a direita também teve uma vitória histórica que humilhou a esquerda. Com 99% também das urnas apuradas, a coligação de centro-direita, a Aliança Democrática, ela conquistou 32,7% dos votos para as eleições legislativas, se consolidando como a maior e mais importante força política de Portugal. Em segundo lugar, empataram 2 partidos, um de esquerda e outro de direita. O de esquerda é um partido tradicional lá, o Partido Socialista, e na direita o Partido Chega, os dois aí com 23% dos votos cada. E essas notícias esquentam os nossos corações e nos enchem de esperança para 2026. Que seja uma luz para os brasileiros que clamam por liberdade, por verdade, por justiça, pelo fim dos abusos judiciais, pelo fim da corrupção, pelo fim da censura. Que esses resultados da direita mundo afora nos animem para que nós possamos trabalhar unidos, cada vez mais fortes, por uma verdadeira onda da direita que vai tomar o país em 2026 e uma onda da direita no mundo. E você que está aqui com a gente, você vai trabalhar por essa vitória? Conta aí para a gente que a gente quer ouvir você. Serrão, quero ouvir você falar aí sobre essas eleições, então, em Portugal. Era o esperado. A gente está vendo um crescimento da centro-direita por lá, mas tudo em Portugal tem que ser visto com toda cautela, porque lá ainda é muito forte a tradição socialista. O português ainda não conseguiu se livrar totalmente das amarras mentais que a demagogia comum no socialista colocou na cabeça deles. Mas está avançando, é muito bom. O Chega está chegando. Outros partidos estão se encaminhando para dar a dica de que não dá para ficar naquela farsa socialista que infestou a região de Portugal e também a Espanha. Então, a gente nota avanços. Avanços são fundamentais. Os avanços vão ocorrendo a partir de quê? Do livre debate. Qual é o grande problema lá de Portugal? Outro dia eu estava conversando com o meu querido amigo Sérgio sobre essa questão portuguesa. E qual é o problema grave de Portugal? A imprensa portuguesa consegue ser pior do que a imprensa tupiniquim. O consórcio lá é hegemonia total. Não tem espaço algum para a direita conservadora se manifestar na mídia portuguesa. Então, graças às redes sociais, graças à livre manifestação, é que eles estão conseguindo um espaço político crescente. Mas
tudo é muito demorado, tudo é muito lento. A estrutura estatal portuguesa ela tem no componente dela aquele estado de bem-estar social, social-democrático muito arraigado. Você não vence isso, essa superestrutura burocrática tem dificuldade de ser derrotada. Então, o povo português está no caminho certo de lutar pela liberdade, de buscar reformas. Lá é necessária também uma reforma constitucional para aquele país poder dar uma evoluída real, mas tudo isso precisa de mobilização real da sociedade e um debate muito inteligente que vai ser feito com o tempo. Não pode ser feito de maneira assodada, da mesma forma como aqui. O problema daqui, mais grave, é a gente não começa o debate certo no momento exato. E aí a gente está sempre perdendo tempo, a gente está sempre na vanguarda do atraso, sempre correndo atrás do prejuízo. E quem corre atrás e está em segundo, no fim das contas, acaba chegando em último. É isso que a gente tem que parar de fazer no Brasil e, lá em Portugal, os portugueses seguirem esse mesmo exemplo. Avante, vamos avançar. Chega de atraso. Mega Promo Gazeta é a Black Friday fora de época da Gazeta do Povo. E sabe por quê? A Gazeta liberou 1 ano de assinatura com 70% de desconto. Só R$ 8,25 por mês para 1 ano de acesso ao noticiário completo, artigos dos melhores colunistas e muito mais. Confira só no vídeo que a gente preparou. 1 ano de Gazeta do Povo com 70% de desconto. Essa é a Mega Promo Gazeta. A condição perfeita para você ter acesso completo ao melhor jornal do Brasil. Só R$ 8,25 por mês. Dá menos de R$ 100 por 1 ano de acesso. Essa oferta acaba logo, então clique no link e garanta já o bônus, que no total chega a R$ 235. Mega Promo Gazeta. Assinou, economizou o ano todo. Acesse então gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela também para você apontar a câmera do seu celular. E viu aí, né? Mariana Braga estava fazendo essa promo. Mariana Braga volta já já, então, porque daqui a pouquinho, coladinho aqui no Sem Rodeios, tem o Entre Linhas e você vai saber tudo aí que tá rolando, então, nesses primeiros depoimentos no STF dessa ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo plano do suposto golpe. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também nossos comentaristas. Júlia Luci, muito obrigada. Muito obrigada, Rossana, que tenhamos uma ótima semana, né? Já que agora deputados e senadores voltaram, né? Saíram de Nova York, estão no Brasil, que agora eles tomem conta aqui do que deveriam estar fazendo, que é cuidar dos interesses públicos brasileiros e deixar os convescotes, essas reuniões de network de Nova York e se focar aqui no Brasil, né? Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu queria convidar vocês para irem para lá no @JuliaLucidF. E haja lucidez. Tá dado o recado. Deltan Dallagnol, muito obrigada. Olha só, e como a gente precisa de lucidez, viu, Júlia Luci? Como precisamos. E o caso dos bebês reborns nos lembra muito isso. Olha, Serrão, você sabia que o Milei gosta muito de você? Ele gosta muito de você, gosta muito de moto. Ele vive apaixonado pelo seu Moto Serrão. Gente, que piada horrível. Mas eu fiz essa para honrar que os meus assessores vivem dizendo aqui que eu faço piada de tiozão. Rossana, obrigada por rir. Deixa aí o seu comentário. Beijo, Serrão, beijo, Luci, beijo, Rossana, beijo a toda a nossa audiência querida aqui, que tem paciência para aguentar as nossas piadas e que trabalha e luta com a gente por um Brasil melhor. Abraço. Jorge Serrão, muito obrigada. E eu aviso ao Milei e ao Deltan que o Moto Serrão tá ligado, tá ativado. O Moto Serrão tá na área, tá na pista, Deltan Dallagnol. Então vamos em frente que a gente precisa avançar. Então amanhã, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, com essa apresentadora que parece a Batgirl ou a Mulher Gato, não sei ainda direito, Batman estará de volta. Mas se prepara. 7 horas da madrugada, também conhecida como 7 horas da manhã, também estarei no Café com a Gazeta. Então se prepara para tomar café comigo, porque café tá caro para burro, hein? A Gazeta fez um programa de ostentação pura, Café com a Gazeta. Venha tomar com a gente também, 7 da manhã. Tamo juntos.
É isso, né? Serrão tá sempre on. Bom, o Sem Rodeios vai ficando por aqui. Eu volto amanhã ao vivo a partir da 1h30 da tarde, mas não sai daí que já já vem o Entre Linhas. Tchau!